Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre as suas vidas. Eu quero transmitir uma mensagem e te convido. Veja essa mensagem até o final. Quero falar sobre o arrebatamento da igreja e sobre os enganos que foi disseminado entre os cristãos no primeiro século e sobre os enganos que estão disseminados hoje no nosso tempo. O apóstolo Paulo estava preso. Alguém fez uma carta afirmando que o arrebatamento já tinha acontecido. E os cristãos ficaram em turbulência, empolvorosos. Muitos ficaram enlouquecidos, pensando que era o apóstolo Paulo que tinha dado essa tal afirmação. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, logo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses para explicar, para dar um esclarecimento. Acredito que a maioria deles não sabiam que o apóstolo Paulo estava preso. Então o apóstolo Paulo comunica a Silvano e a Timóteo, porque eles eram os seus assessores mais perto. E aqui o apóstolo Paulo diz no versículo 3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão da vossa fé, que cresce muito, e a caridade de cada um de vós aumenta uns para com os outros. O apóstolo Paulo estava dando testemunho do povo de Deus que estava ali em Tessalonicenses. E olha o que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor, ante a glória do seu poder. Ele estava falando exatamente de quem escreveu, de quem espalhou as cartas, dando afirmações que o arrebatamento já tinha acontecido e que foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Paulo, então, aqui, em sua segunda carta, ele explica aos irmãos que não é desta maneira. Veja o que ele disse aqui no 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia a todos quantos creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. O apóstolo Paulo estava afirmando aos irmãos que o testemunho, a sua mensagem, foi credibilizada no meio dos tessalônicos. E olha o que ele disse aqui: pelo que também rogamos sempre por vós, para que nosso Deus vos faça digno da vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nós, de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava afirmando e reafirmando que o arrebatamento não havia acontecido. Olha o que ele diz aqui no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, não vos amedronteis, não ficais perturbado. Era isso que ele queria dizer. Que não sejam enganados no vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, suposta revelação, suposta profecia. Porque desde o primeiro século até o nosso tempo, sempre houve falsos profetas enganadores.
Hoje no YouTube está cheio de profetas dizendo que o Senhor disse, sendo que o Senhor não disse. A maior profecia é a Bíblia Sagrada. Devemos pregar a palavra de Deus tendo a firmeza e a confirmação do Espírito Santo sobre aquilo que falamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a mais pura e preciosa revelação, a mais pura e preciosa profecia. Meus irmãos, dê o seu like, compartilhe esta mensagem. Eu quero dizer uma coisa. Todos nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo, aceitemos pela mesma vertente, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem, para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Isso aconteceu comigo e com você certamente. Teve aquele dia, aquele momento em que você talvez ouviu a pregação, ou um hino, ou um testemunho, e o Espírito Santo falou ao seu coração. E você deu um sinal, simplesmente, respondendo aquilo que está escrito em Romanos 10, 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Fizemos isto. O nosso nome foi escrito nos céus, no poderoso livro da vida. Fomos santificados porque cremos na pregação do Evangelho. Entramos para a graça preciosa e pura. Não entramos perfeitos. Não, ainda não somos perfeitos. Mas tem um que ele é perfeito, e ele está na minha e na tua vida, trabalhando para nós continuarmos de pé, sóbrios diante de Deus. Os cristãos da época do apóstolo Paulo passaram por turbulência, por fake news, por mentira, e eles ficaram abalados. Mas o apóstolo Paulo, quando soube disso, logo escreveu esta carta para esclarecer a realidade, a pureza do Evangelho no coração deles. Em todo tempo houve engano, em todo tempo houve falso profeta. Está escrito lá, 2 de Pedro, leia lá, está escrito também, 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos haveria homens presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos. É uma sequência, eu não vou ler tudo. Mas no versículo 10 ele disse para Timóteo: tu tens seguido a minha doutrina, fé, intenção, modo de viver, longanimidade, bondade, temperança. Tem visto as aflições, tais quais eu tenho padecido. Ele deu o seu testemunho ali. O apóstolo Paulo, preocupado com os tessalonicenses, ele disse aqui: não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, apóstolo. Como se fosse nós, apóstolo, que tivéssemos afirmado que o dia do Senhor está perto. Mas não será assim. Ele queria dizer que tem protocolos a cumprir até o dia de Cristo chegar. Os crentes, servos e servas de Deus, estão aguardando o dia de Cristo, o arrebatamento,
nós, cristãos, servos e servas de Deus, não estamos aguardando o dia do Senhor, não. A Bíblia diz, lá em Hebreus, aliás, Hebreus não, lá em Ezequiel, Jeremias, ai dos que aguarda o dia do Senhor. Está escrito também lá em Zacarias que o dia do Senhor é dia de treva, de densas trevas. Nós, servos e servas de Deus, não estamos aguardando o dia do Senhor, não. Nós estamos aguardando o arrebatamento, o dia de Cristo. O dia de Cristo é dia glorioso para os que aguardam, para os que esperam. Mas é dia terrível para os que não aguardam, para os que não esperam. É como uma moeda. A moeda tem seus dois lados.